Nesse início de trabalho, meus agradecimentos a todos os elementos da equipe. Cada elemento é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Estranho. É bem importante assim, porque o estranho é o Filho do Homem. É aquela condição bem importante que Jesus disse que viria um outro que não ele. Aquela intercessão de Jesus preso na cruz, dizendo assim: Pai, perdoai-lhes por não saberem o que fazem. Essa intercessão, então, possibilitou mais uma vez a vinda de auxílios, a vinda que o Filho do Homem trouxe, o livro Na Luz da Verdade. E é bem interessante assim, porque tem as profecias e tem aquela condição bem importante assim, que a realização da vinda do Filho do Homem, aqueles que tiveram as informações que se encontravam na matéria grosseira, muitos tiveram a pretensão de ser esse o Filho do Homem. E muitos outros achavam que esse prometido poderia estar entre aqueles que ele tem o conhecimento. Então essa condição assim do espírito humano sempre colocar o raciocínio na frente de achar que, de pensar que pode. Então ele vai perdendo a oportunidade. A realização da vinda do Filho do Homem, que é o estranho, que não poderia ser o estranho porque teríamos que estar mais ligados às informações, mesmo tendo tido muitos acontecimentos com os seguidores do Filho de Deus. Então teve muitos acontecimentos e teve muito sofrimento devido ao fato assim de não estarem de acordo com aqueles chamados religiosos. Então quando esses chamados religiosos não estavam de acordo com o que apresentavam, eles procuravam tirar do caminho. Não mudou a forma. Um período anterior usavam o nome do Filho de Deus. Com a vinda do Filho do Homem, também usaram a calúnia, a mentira, o falso testemunho. Então, o nosso comportamento é bem degradante mesmo. Que esse degradante podemos utilizar o nome das trevas, porque se nós estivéssemos no nível da terra, então nós teríamos que ter um comportamento melhor. Agora, nós estamos num nível abaixo da terra, porque o nosso comportamento não é um comportamento que vivifica a terra, que traga a terra possibilitando que ela fique mais bonita. Então nós somos daquela condição assim de abaixo do nível da terra. Para voltarmos para a luz, nós temos que lembrarmos que nós temos que conhecer o caminho. Nós temos que vivenciar esse caminho de uma forma assim, porque quando uma pessoa trabalha na moradia dela e ela tem uma receita, ela ganhou uma receita de um preparado, ela visualiza o preparo daquela receita. E às vezes ela demora vários dias para fazer aquele preparo. Então ela vai providenciando os ingredientes. Uma coisa simples, mas a pessoa faz isso. O filho pequeno, os seus tutores, houve referência de uma escola, de outra escola, houve referência de um ambiente de ensino que vai ser bom para aquele seu filho. Então depois ele coloca aquele filho naquele ambiente. Na nossa vida interna, nós tínhamos que fazer um trabalho de ver a nossa continuação depois que largarmos o corpo de matéria grosseira. Para onde nós vamos? E nós temos que lembrarmos assim, que é uma ponte. A pessoa tem que construir a ponte. Numa parte dos ensinos fala assim que é a escada. A pessoa tem que construir a escada com as informações, com as instruções. Ela é que tem que ficar segura com ela, porque nós sabemos assim que quando falta um degrau naquela escada fica muito difícil de subir ou de descer. Então a pessoa pode fazer as imaginações dela na vida após morte, na vida depois que largar o corpo de matéria grosseira. Se essas imaginações for como a escada sem degraus, a pessoa não tem como subir.
a pessoa não tem como transitar. Então o que que acontece? Cai no precipício. É isso que acontece. E a pessoa tem que lembrar assim, que ela é que tem que tornar-se cuidadosa com ela mesma. Porque todas as coisas que nós fazemos, fica dentro de nós a lembrança daquilo que foi feito. Quer dizer, se nós estamos construindo degraus, ou se a pessoa não está construindo degraus. Então vai ter uma defasagem. Então, se tem uma defasagem, a pessoa não tem como prosseguir. Tem o precipício. Esse é o fim daqueles que não querem conhecer os ensinos trazidos pelos velhos profetas, pelo Filho de Deus e agora o livro Na Luz da Verdade. Então a bondade de ter tido a intercessão do Filho de Deus na cruz, pedindo mais uma oportunidade para que os espíritos humanos tivessem a condição de compreender a vida, de voltar para a pátria do Espírito, aqueles que têm índole boa. É isso que nós precisamos de entender. Porque para tudo na criação é feito a seleção. Aquele Criador faz a seleção do seu rebanho. As melhores matrizes, os melhores reprodutores. A dona de casa faz a seleção daquilo que ela precisa. Aquela pessoa que mora num apartamento pequeno, ela faz a seleção do que ela pode ter dentro daquele apartamento. É físico. Mas aquele outro que tem uma casa muito grande, que tem muito espaço, ele não preocupa com isso, porque ele sabe que pode deixar lá. Mas aquele que precisa da madeira, para a época do inverno, ele procura dar para essa madeira uma acomodação. Então nós vamos caminhando pela vida e nós vamos vendo que para tudo tem uma finalidade. E que a finalidade principal é a pessoa compreender os ensinos. Ela ficar segura com ela mesma. E é bem importante, porque a maneira que uma pessoa acha assim, ela é polida, ela é nobre, é suficiente. Sermos polidos, sermos nobres, nós temos que compreender assim, que esse seria um comportamento normal. Porque uma pessoa fez uma compra e pagou direito àquela compra feita, essa pessoa não é evoluída. Porque antes dela comprar, ela assumiu aquele compromisso, que ela ia fazer o pagamento daquela forma, e ela fez. Então ela não é diferente, porque cumpriu com a palavra. Esse seria um comportamento normal. Agora, um comportamento normal traz como se fosse um comportamento muito importante. Seríamos assim, um comportamento muito importante é quando a pessoa conhece os ensinos. E dentro dela, ela vai compreendendo que ela não pode dar saltos. Tem que ser de degrau em degrau, para que ela fique segura com ela mesma durante a sua vida. E ela ter a opção, porque se a pessoa dá salto, na sequência ela fica sem opção. Ela tem que aceitar aquilo que apresentam para ela. Ela não tem maneira de escolha. Ficou sem a saúde, ficou sem a opção. O estranho. Quando veio a anunciação, através do pedido do Filho de Deus, que viria um outro, então muitos espíritos humanos, sobrecarregados de culpa, pediram a permissão para estar junto com esse, trabalhando com ele. E a vida desses foram aplanada através dos milênios. Então, eles tiveram uma vida aplanada e organizada para, na época certa, estarem atentos ao chamado. Porque nós sabemos que tem chamado. Mais comum, pessoas ligadas assim, marido e mulher, pais e filhos. Então acontece algo com um elemento, com o pai, com o filho ou com a mãe. De uma maneira geral, à distância, um fica sabendo. Ele pressentiu. É assim que nós usamos o termo. Aqueles convocados que pediram para auxiliar o Filho do Homem também ouviram o chamado. Mas dentro deles, eles não tiveram a força suficiente para desemaranhar das entranhas erradas que entraram na vida.
Entraram pelas igrejas, entraram pelo comércio, entraram pelo descuido. Então eles não deram conta de desemaranhar, de atender aquele pedido que foi feito no período anterior. Então esses mesmos começaram a dificultar a vida desse enviado. E muitos outros se prontificaram em atendê-lo. E as trevas manifestaram, porque as trevas sabiam, e para dificultar a vida desses e a vida desse enviado, trabalharam com aquela condição que os seres humanos têm: a lerdeza, a falsidade, a calúnia, a mentira, dificultando o trabalho do Filho do Homem. Esse é a consequência. Mas independente disso, a vinda do Filho do Homem foi preparada, que foi diferente a vinda dele da vinda de Jesus. Porque Jesus veio carregado de energias para poder transmitir. E esse veio conhecendo os caminhos que os espíritos humanos trilharam. Então ele teve que ir nas profundezas, porque ele precisava de dar para os espíritos humanos a maneira de sair do emaranhamento. Então o livro Na Luz da Verdade, se a pessoa procura estudá-lo, ela tem que ser criteriosa, nós temos que ter método de estudá-lo todos os dias. Então o que vai acontecer? Ele vai compreendendo assim que ali são informações e instruções, e que se a pessoa quiser sair da situação que ela se encontra, ela que tem que sair. Então a bondade do Criador foi essa: a vinda do Filho do Homem. Ele teve que fazer esse trabalho, teve que ir nas profundezas, conhecendo todas as mazelas dos seres humanos, para poder dar a eles as informações, as instruções. Então aquela condição assim de ouvir de dentro o chamado, que o seu espírito se encontrava preso a esta condição, porque nós utilizamos muito o termo alma, mas a pessoa tem que lembrar assim, que a alma é um invólucro do espírito. A alma é também aquela condição que nós usamos frequentemente, e nós usamos a palavra alma com aquela condição de como se fosse um sonho, como se fosse um paraíso. Mas isso é porque o espírito não manifestou, foi permitindo ficar adormecido e não posicionar que a alma é um invólucro dele. Então nós temos o nosso corpo de matéria grosseira, temos o nosso corpo de matéria fina, que nós percebemos. Esse corpo, no momento em que dormimos, o tipo do sonho, é nesse corpo de matéria fina. Depois nós temos um envoltório enteal. E esse envoltório enteal é aquela condição que os gregos puderam utilizar muito, fazendo referência dos deuses e deusas. Eles tiveram essa condição de ver, de atuar com esse envoltório enteal. Depois nós temos a alma e temos o espírito, que movimenta todos esses corpos. Então, o pedido feito por aqueles que se encontravam no período anterior muito sobrecarregados, pedindo uma remissão para trabalhar com o Filho do Homem. Então, quando houve a possibilidade desse atuar do Filho do Homem, o seu espírito manifestava esse anseio. E é bom a pessoa ir lembrando assim, porque muitos e muitos não puderam trabalhar devido ao envolvimento que estavam. Mas os poucos que puderam tiveram uma força muito maior. Isso a gente vai observando assim, que já existiu, que é de conhecimento de muitos. Um acidente, muitas vezes, uma pessoa trabalha ali para resolver aquele assunto, para ajudar aquelas pessoas, como se fosse 10. Mas depois ele cai desfalecido também, porque usou muito a sua condição física. Mas existe essa condição assim. Então, os poucos escolhidos que apresentaram para atuarem com o Filho do Homem foram muito mais qualificados, porque tem um ensino bem importante que fala assim: mais vale poucos qualificados do que muitos. Aqueles que desvirtuaram os ensinos do Filho de Deus trabalham muito com quantidade, porque não são verdadeiros,
não ensinam o que existe no anseio do espírito da pessoa manifestando, então a gente pode ir confirmando assim, que aquela vontade de voltar para a pátria do espírito manifesta dentro de todos que ainda se encontra com uma centelha viva, mesmo estando com muitas limitações na parte externa de matéria grosseira. Ainda se encontra com esta condição. Qual é o procedimento que esse precisa de ter para que esse anseio seja organizado? Esse seria o trabalho daqueles que têm o conhecimento do Filho de Deus e daqueles que agora têm o conhecimento do Filho do Homem. Seria esse trabalho de poder orientar, porque quando a pessoa é dedicada e procura estudar o livro Na Luz da Verdade diariamente, vai acontecendo uma coisa bem importante assim. Ele passa a ter um conhecimento muito superior de uma pessoa que tem 10 anos mais do que ele, e de uma pessoa da mesma idade e de uma pessoa que tem menos 10 anos. Quer dizer que o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando esta condição de ter uma elevação dentro, porque vai possibilitando construir os degraus sem saltar. É isso que nós precisamos de entender, porque para todas as coisas nós procuramos saltar degraus. É só observar assim, de uma maneira geral, que a pessoa se encontra já envelhecida, ela agora procura sobrecarregar o seu corpo com novas atividades e normalmente diminui a quantidade de alimento. Então esta pessoa precisaria de fazer um trabalho de ir percebendo como é seu corpo e o tipo do alimento que ela precisa, não aumentando a quantidade de alimento e nem a quantidade de atividade. Para o corpo físico fica fácil assim da gente ir observando. Sem esse conhecimento, a pessoa vai envelhecer mais rapidamente, porque sobrecarregou os órgãos, sobrecarregou as vísceras. Então eles ficarão sobrecarregados e envelhecerão mais rapidamente. O estranho. A nossa vida é do espírito. Não tem nenhuma finalidade se durante a nossa caminhada não possibilitar que o nosso espírito manifesta. E a manifestação é através da intuição. Então a gente vê muito isso, usando muito a intuição no preparo de alimentos, daqueles que têm uma capacidade de fazer um preparo bom. Isso é físico. Para esses, a gente vai observando assim que eles usam da intuição. Mas essa qualidade a pessoa tem que ir observando o caminho que ela está caminhando. E tem que ir observando assim, porque se são milhares de espíritos que fizeram o pedido para estar atento ao chamado na hora que for preciso, então muitos e muitos são esses que estudam o livro Na Luz da Verdade. Então o procedimento de ficar mais presente dentro para poder corresponder a esse chamado. Aquela condição bem grave assim que a gente vê no caso da traição, né? Falso testemunho. Então nós tínhamos que estar bem presente assim, porque uma época anterior, muitas vezes, fomos nós. Então aquela condição que fala assim, que a pessoa não vê uma trava no seu olho, quer dizer, um cisco grande no seu olho, mas vê um cisco pequeno no olho do outro. Então quer dizer que nós temos a facilidade de ver uma pequena falha no nosso semelhante e não temos a capacidade de fazer um trabalho que o terceiro mandamento exige, de ver o procedimento que estamos tendo. Porque eu tenho uma maneira comigo, né, como eu me vejo, mas o outro como me vê. É isso que eu preciso de enquadrar, organizar dentro de mim. Então toda época a pessoa tem que lembrar assim, que a evolução é um trabalho contínuo. E a gente vai observando assim que não tem limites. A pessoa tem que ser muito cuidadosa, continuar esforçando-se para ir vendo o procedimento que ela precisa de continuar tendo e de melhorando. Porque a confiança. Então aquele profissional, aquela profissional qualificada, foi através da execução das funções é que ela foi adquirindo a confiança, porque ela passou a ter um domínio.
E esse domínio não é só da matéria fina. A pessoa tem que irradiar. E essa irradiação nós sabemos que é verdadeira, porque o cachorro, por exemplo, que trabalha mais próximo da moradia, ele não tem dúvida, ele não se engana. Nós tínhamos que trazer essa condição para dentro de nós, o estranho. Então, com o pedido do Filho de Deus, foi preparado no reino superior mais uma oportunidade para os espíritos humanos. E essa preparação teve o tempo dela, porque o Filho do Homem, teve que ir por todos os caminhos errados que os espíritos humanos caminharam, e conhecer aqueles caminhos e trazer as informações para aqueles que se encontram nesses caminhos errados, poder ter a oportunidade de voltar. Então, aquela bondade que o Criador sempre deu. E nós temos que fazer também um trabalho de observando assim que todos os enviados do Filho de Deus, Filho do Homem, e todos os velhos profetas foram penalizados com o descaso dos seres humanos. Então, quer dizer assim, os espíritos humanos vêm dando preferência às coisas das trevas. É aquela condição bem importante assim que inventaram que seremos salvos. Para uma pessoa ser salva, ela tem que conhecer o caminho que ela vai trilhar. Esse caminho não pode apresentar fendas, que é o caso de faltar degrau naquela escada. Se falta degraus, está sujeito a pessoa a cair no precipício. Se a pessoa não tiver uma vontade verdadeira, não tem como auxiliá-la. E é bem importante assim que para todas as coisas nós vamos confirmando assim, que tem que ter uma vontade verdadeira. Aquele pai orienta aquele filho de uma maneira que não tem folga. Aquele filho poderá ser um bom fruto no futuro. Mas se ele foi criado com rédea solta, é assim que nós damos o nome, porque quando o animal, aquele cavaleiro, deixa a rédea solta e o animal tem um susto e dispara, o cavaleiro não dá conta de controlar aquele animal. Quer dizer que dificilmente um filho criado com rédea solta, sem referência de normas de conduta, esse filho dá alguma coisa produtiva na vida. A pessoa é que tem que fazer um trabalho com ela mesma. O estranho é a bondade do Criador enviando mais uma oportunidade para os espíritos humanos. Nessa oportunidade se encontra o livro Na Luz da Verdade. E para a pessoa sair da situação é aquela condição assim, né? Tem um mar, está agitado, tem uma pessoa afogando. O que pode ser feito para aquela pessoa é jogar uma boia. Cabe à pessoa segurar nessa boia. Aí então eles poderão puxar aquela pessoa através daquela boia. Mas se a pessoa não segura na boia, não tem como auxiliá-lo. Então a pessoa tem que lembrar assim, é o próprio é que tem que esforçar-se para conhecer o livro Na Luz da Verdade. A salvação é assim, não é como muitos imaginam que vai dar certo. A teoria não dá certo. Então, um esforço é a vida inteira. Toda época, para todas as coisas, precisa do esforço. Porque aquele que trabalha, que tem que pagar as contas, está uma tempestade. Está na hora dele sair, ele sai. Porque se ele não sair nessa hora, depois ele vai chegar atrasado. E como ele tem a responsabilidade, então ele sai naquela hora. Ele esperou até o tempo que podia esperar. O que vai acontecer depois não tem importância. Mas ele saiu para cumprir a sua missão. Então, o Filho do Homem trouxe o livro Na Luz da Verdade e que nós temos que ter dentro de nós aquela condição daquele trabalhador que ficou até o instante em que podia. A tempestade não parou, e ele saiu e foi para o seu trabalho. Então, da nossa vida diária, ter uma vontade verdadeira de conhecer o livro Na Luz da Verdade, de melhorar-se e de lembrar assim que nós também não podemos fazer referência ou achar assim que o convocado falhou.
é individual. Não cabe a nós. Cabe a nós percebermos como é que nós estamos procedendo e como é que precisa de melhorar esse procedimento. Então, a bondade de ter enviado mais uma vez o auxílio, que independente de cada um de nós podemos observar assim, que está tendo uma transformação. Então, as irradiações do Filho do Homem, que o livro Na Luz da Verdade, que ele trouxe, fica bem fácil assim. Com isso, vem aumentando as irradiações do juízo. E cada um pode observar que essas irradiações vêm possibilitando que todas as coisas fiquem claras. Então, essas profecias vêm acontecendo, vêm realizando. É isso que nós precisamos de perceber. Então, a pessoa tem que voltar para a pátria do Espírito, ela tem que construir a ponte. E a ponte é através do conhecimento dos ensinos. Existe essa condição bem importante. Faltou a ponte, a pessoa tem que ir e ela vai para o precipício, independente de cada um de nós. Então, a vontade de cada espírito humano, ele tem que ter a vontade verdadeira, porque aquele que estava afogando, ele ainda tem que segurar na boia. É ele que tem que segurar na boia para ele ser retirado daquela condição em que ele se encontra. O estranho é o Filho do Homem. Há mais uma oportunidade que o Criador nos possibilitou para que nós tivéssemos a condição de ter o conhecimento que precisamos para voltarmos para a pátria do Espírito. É isso que nós precisamos de ter dentro de nós, que independente de cada um de nós é feita a seleção. E nós sabemos assim que aquela condição bem importante que os iguais se atraem. É isso que a pessoa precisa de perceber. Quer dizer que para sermos diferentes, é como nós nos encontramos fazendo o procedimento de ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Não é para um período. Toda a época da nossa existência, a pessoa tem que ficar bem firme com ela mesma. O estranho é aquela condição bem importante assim, que não houve sacrifício por parte do Criador. Porque se o estranho teve que ir nas profundezas, conhecer os caminhos errados que os espíritos humanos caminharam, para que ele tivesse a maneira de transmitir as informações para aqueles que tivessem o anseio verdadeiro. Quando a pessoa tem o anseio verdadeiro, ela tem também que deixar o seu espírito manifestar para que ela caminhe no caminho correto que precisa de ser caminhado. Então a nossa vida é dessa maneira. Toda a época da nossa existência fazendo um trabalho de ir alinhando, de ir percebendo. Então o auxílio do terceiro mandamento, aquela condição bem importante assim. E também tem as referências, que a pessoa precisa de ver o procedimento que ela está tendo. Aquela observação que normalmente nós fazemos precisa de ter cuidado porque o raciocínio sempre atua de uma maneira conveniente. Então nós fazemos um jogo conosco de interesses, de maneiras que convém. Mas o espírito, ele tem aquela condição de voltar para a pátria do espírito, de acender-se novamente. Então cabe à pessoa ir fazendo o trabalho das reflexões, da maneira que ela está comportando e da maneira que o espírito precisa de receber aquelas informações. Então os preparativos da vinda do Filho do Homem gastou milênios para que ele pudesse ficar aparelhado conforme as informações que ele trouxe no livro Na Luz da Verdade, ficasse de acordo para aqueles que têm vontade ainda de voltar para a pátria do Espírito. Então, aquela bondade assim, aquela intercessão, e depois o descuido de acharmos assim que o Filho de Deus foi pregado na cruz para nos salvar. O Filho de Deus foi pregado na cruz porque ele trouxe a verdade e a verdade incomodava. Aquilo que muitos fazem de descuido na vida e não tem aquela finalidade da sua existência, então precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade.